Olá, igreja, boa noite a todos os irmãos. Vim aqui trazer uma palavra do céu para a sua vida nesse período aí que nós estamos nessa quarentena, estamos aqui em casa nos recuperando, estamos bem, graças a Deus. Vocês não vão ficar longe da gente muito tempo, em nome de Jesus. Terça-feira que vem nós já estamos de volta em nome de Jesus. Amém? Estamos com muita saudade de estar aí reunido na igreja, mas graças a Deus eu percebi os sintomas do Covid logo no início, já comecei o tratamento e a gente está muito bem. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aí firme e forte. Hoje nós estamos na campanha, toda terça-feira, o poder da providência. Nós estamos nessa campanha, todos os cultos de terça-feira, querido, você vai receber revelação do céu, revelação de Deus para a sua vida nessa campanha de terça-feira. Toda a campanha é baseada no livro do ano, o poder da providência. Se você ainda não tem esse livro, meu irmão, você precisa encomendar, porque é um livro da revelação de Deus para a nossa igreja, uma palavra profética liberada para esse ano. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que fale conosco. Aquieta aí o seu coração aí onde você estiver. Coloca a mão no seu coração. Você que está em casa, você que está na igreja. Pede para o Espírito Santo para que Ele fale contigo nesse momento, para que a revelação dEle, da palavra dEle, entre dentro de você e traga transformação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos a esse momento da Sua Santa Palavra. Te pedimos a Deus que o Senhor fale conosco. É a Tua Palavra que traz vida, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que restaura. Senhor Deus, a Tua Palavra, Deus, é que traz um novo tempo, uma nova história, uma nova perspectiva para cada um de nós. Por isso eu oro, Pai, para que toda resistência, todo sono, tudo aquilo, ó Deus, que queira atrapalhar a mente e o coração de receber essa palavra seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo venha nos conduzir e nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Toda terça-feira vou estar falando com vocês sobre aprender com alguém sobre providência divina. Porque Deus tem providência, só que existem chaves que nós precisamos ter para nós tomarmos posse da providência de Deus. E o tema da palavra de hoje é o seguinte: aprendendo com Josué. Meu Deus, obrigado, Senhor, por me proporcionar ministrar essa palavra. Eu amo falar sobre Josué. O nome do meu filho é Josué. O meu chamado, da minha vida é alicerçado nessa palavra. E eu queria compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Porque Josué, queridos, ele teve uma história linda, onde Deus ele proveu muita coisa na vida de Josué. Josué, ele começou muito novinho, saiu do Egito, mas passou 40 anos no deserto, sendo um discípulo fiel de Moisés. Josué, ele viu muita gente ficar pelo caminho, pessoas que murmuraram, pessoas que desistiram, pessoas que quando o sol estava escaldante, pessoas que quando estava enjoado daquele alimento, pessoas que reclamaram, pessoas que retrocederam e que ficaram pelo caminho. Mas Josué foi até o fim e Deus proveu na vida dele tudo o que ele precisou. Eu gostaria de falar sobre Josué, porque Josué, ele não morreu. Não aconteceu nenhum mal com a vida de Josué. Sabe por quê? Porque Josué tinha uma palavra. Josué recebeu uma palavra de Moisés vinda de Deus, dizendo que eles entrariam numa terra boa, numa terra prometida, numa terra que mana leite e mel, e ele acreditou nessa palavra. E aí, meu querido, quem acredita na palavra e vela por aquela palavra, vai até o final. E foi isso que aconteceu com Josué. Fala uma coisa comigo, repita comigo, diga assim: o lugar da minha missão é o lugar da minha proteção. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estiver envolvido com a missão de Deus para a sua vida, saiba que você está no lugar da sua proteção. Você pode até passar por perigos, você pode até passar por tempestade, como nós estamos passando, mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia diz que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, até ali no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor te guarda, o cajado, a vara, te consola. Então não tem problema passar por aflição. O problema é passar pelo vale da sombra da morte sem a presença de Deus. Mas quando você está dentro da tua missão, você está dentro da presença de Deus. Amém? Então eu queria passar 3 textos.
A história de Josué é muito ampla, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas tem três partes na história de Josué que me chamou muita atenção e que eu queria compartilhar com você. O primeiro texto, eu vou ver se a gente consegue colocar aqui, né, amor? Ver se consegue colocar aí. Josué, capítulo 1, no versículo 2. A gente vai tentar colocar aqui na tela. Eu não sei se tá no meu rosto, não tá legal. Diz o seguinte, Josué 1, 2. Olha a primeira palavra de Deus para Josué. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém, queridos? Primeira coisa que Deus falou com Josué foi o seguinte: prepara-se para atravessar o rio Jordão. Ou seja, Josué, vai. Josué, saia do lugar onde você está. Se movimenta. Josué, chegou a hora de lutar. Deus vai prover, meu irmão, na sua vida sim, mas não vai ser na inércia. Não vai ser no lugar parado. Não vai ser sem se movimentar. Faça alguma coisa. Atravesse, se movimente, coloca o seu pé. E outra, não é mais o pé de Moisés. É muito interessante que nesse texto, a primeira coisa, óbvio que Josué sabia que Moisés tinha morrido, mas Deus ele começa dizendo para Josué assim, olha, Moisés morreu, tá? Atravessa o Jordão, ou seja, se despede do passado, deixa o passado para trás, quebra o retrovisor do seu carro espiritual, como eu costumo brincar aqui na igreja. Querido, em nome de Jesus, Josué, para ter êxodo na missão dele, ele precisou entender que a vida que ele vivia antes já não servia mais para que ele vivesse hoje. Ele poderia estar muito cômodo, sendo um bom discípulo de Moisés tomando as decisões, e ele lá, a zona do conforto dele, mas agora acabou, agora ele tinha que seguir, e ele tinha que saber que era o pé dele, é o teu pé que Deus quer fazer. Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você vá, só que para você ir, não tem como você ir com os olhos voltados para trás. Deus está te chamando para um tempo novo. Então Deus começa dizendo para Josué, Moisés morreu, enxuga suas lágrimas, não viva no passado. E aí Deus faz uma aliança com Josué, fala, olha, aonde você estiver, eu estarei contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O início da providência de Deus no ministério ali de Josué foi uma aliança com Deus, abandonar o passado e seguir em frente. Você pode repetir isso comigo, querido? Se você tiver essas três coisas na tua vida, nunca vai faltar a providência de Deus. Então repete comigo assim, ó, aliança com Deus, abandonar o passado e seguir em frente. Amém? Agora tem outra situação que acontece na história do povo de Israel, na história de Josué, um fato muito inusitado que eu também gostaria de compartilhar. Se você tiver com a tua Bíblia aí na mão, abre Josué capítulo 5, no versículo 11. Amém aí? Só folhear um pouquinho para frente. Josué 5:11. Olha que interessante que aconteceu, gente. Aqui, para você entender esse contexto dessa palavra, eles saíram, né, debaixo da ordem do Senhor. O povo abraçou Josué. Eles foram atravessar o Jordão a seco, né, e chegaram de frente ao primeiro problema, a muralha de Jericó. E aí eles pararam lá para comemorar a Páscoa e olha o que aconteceu. Vamos lá. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia eles comeram pães sem fermento e os grãos de trigo tostados, produtos da onde? Daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Então, queridos, olha o que aconteceu nesse texto.
algo inusitado aconteceu. Sabe o que aconteceu? Fala comigo assim, acabou o maná. Acabou o maná. Deus às vezes coloca você numa situação, como eu estou vivendo hoje, que é o seguinte, é lutar ou lutar. Tá me entendendo? Sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo, não sei se você conhece essa história, mas eles já estavam há 40 anos comendo um maná, uma frutinha, né, que eles faziam lá, a farinha, fazia a comida deles, eles já estavam já acostumados com o maná. Eles já estavam vivendo anos comendo maná, mas de uma hora para outra, quando Josué obedeceu à vontade de Deus e avançou, abandonou aquela vida que ele tinha, aquela perspectiva que ele tinha, e foi, segundo a palavra de Deus na vida dele, o maná acabou. E eles se viram numa situação onde o mundo que eles conheciam antes já não existiam mais. Alguma semelhança com os dias de hoje? Estava lá Josué, estava lá o povo, de repente cessou o maná do céu. E agora? Agora, querido, agora a gente vai ter que lutar para a gente comer. Agora nós vamos ter que conquistar. Agora nós não temos mais outra saída. É lutar ou lutar. Essa era a estratégia de Josué. Era buscar a Deus e ir para frente, porque já não tinha mais o que fazer. Já imaginou 40 anos comendo maná, de repente isso acontece? Querido, às vezes Deus ele faz certas coisas na nossa vida, não é para te destruir. Não é. É para te tirar da zona do conforto. É para fazer algumas coisas se mexerem na tua vida, para meio que te impulsionar, para você tomar uma atitude, para você fazer alguma coisa, para você ter que lutar, porque senão você acaba acostumando com uma vidinha que não é a vida que Deus tem para você, meu irmão. Deus tem algo mais, mas para conquistar isso que Deus tem para você, você precisa lutar. E aí o maná cessou. O mundo que conhecíamos antes já não existe mais. E aí, vamos ficar paralisados, esperando cair do céu a vacina? Não, vamos tomar todos os cuidados como nós estamos cuidando. Infelizmente, mesmo tomando cuidado, eu fui infectado pelo coronavírus. Às vezes acontece, mas a gente tem que continuar firme, não podemos desistir, tomando os cuidados necessários. Trabalho com muita gente, atendo muita gente lá no Rio. Provavelmente, eu acho que eu devo ter me contaminado num atendimento que eu fiz. Mas, querido, não interessa. O que interessa é que eu não vou me prostrar, eu não vou parar. As promessas de Deus se cumprirão na minha e na sua vida em nome de Jesus. Porque o lugar da nossa missão é o lugar da nossa proteção. Posso ouvir um amém para isso? Em nome de Jesus? Daí diante, o que aconteceu com Josué? Desafio. Querido, a Bíblia diz que Josué entrou numa batalha tão forte que ele orou e o sol parou para que eles não largassem a espada e não terminassem a guerra. Derrubaram a muralha de Jericó. Muitos inimigos maiores do que eles foram derrotados. Enquanto Josué se manteve firme na palavra, Deus foi com ele e honrou ele em todo o tempo e proveu tudo o que ele precisava. Ele foi conquistando cada território, aquele território que Deus tinha prometido lá atrás. Tudo que Deus prometeu para Josué se cumpriu. Josué era perfeito? Não, ele era como eu e como você, mas ele velou por uma palavra. E deixa eu te falar uma coisa, você tem uma palavra sobre a sua vida. Se você está no ambiente da igreja, se você está no ambiente da célula, do discipulado, da casa de Deus, deixa eu te falar uma coisa, querido, as palavras de Deus vão surgindo para a sua vida. E aí você precisa velar por ela. Enquanto você velar por ela, nenhum mal pode te tocar. E Josué deixou essa mensagem. Quando Josué já chegou no final da vida, muito idoso, para você ter ideia, Josué deve ter entrado na terra prometida por volta dos 70 anos. Então você imagina quantos anos que ele ainda não ficou ali guerreando. Então Josué já estava no final da vida dele e ele deixou uma palavra de fé, uma palavra poderosa que eu queria compartilhar com você. Foi uma das últimas palavras, era uma despedida de Josué, mas ele deixou uma revelação, algo poderoso. A pastora teve que ali pegar o Caleb, mas ela vai colocar, vai dar uma botar, amor, coloca a palavra aí, Josué, capítulo 23, versículo 14. Diz assim, olha uma das últimas palavras de Josué. Eu aconselho a você depois ler o capítulo 23 todo, porque tem um ensinamento muito legal. E diz assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma, repita comigo aí você que está assistindo, fala assim, nenhuma
das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas elas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Você pode dar um aplauso a Jesus aí, você que está aí na igreja, você que está em casa, em nome de Jesus, por essa palavra. Querido, olha que profundidade. Vou ler só mais uma vez. Josué falando da partida dele. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. E vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma, absolutamente nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas elas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Querido, Josué, ele pôde experimentar da providência de Deus na vida dele, porque ele acreditou na palavra de Deus para a vida dele. E ele viveu pela palavra de Deus. Não tenha medo de se entregar completamente para Jesus e para a missão que Jesus tem para a sua vida, querido. Porque a maior segurança que você tem na providência de Deus na sua vida, na sua família, na criação dos seus filhos, na sua saúde, a maior garantia, querido, de providência e de proteção é acreditar na palavra de Deus, entregar o coração para Jesus Cristo e viver por um propósito. Se você crê, querido, se você crer nessa palavra, entregar o seu coração nesse momento, eu vou te falar uma coisa. Essa palavra não é só para Josué, não. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Todas as promessas de Deus para a sua vida se cumprirão. Todas as palavras que foram liberadas para a sua vida se cumprirão. Nenhuma delas deixarão de serem cumpridas, assim como está escrito na palavra. Mas você e eu precisamos velar por essa palavra, para que essa palavra não se perca. Quantas pessoas, querido, abandonam o propósito, abandonam a missão, abandonam o plano, a missão de Deus para a vida dela, por conta de dificuldade, de problema, de doença, de situação no casamento, seja qual luta for. Mas eu quero, num momento tão difícil como esse, nesse momento de pandemia, no momento de dor, esse é o momento da aliança. Eu queria que você renovasse a sua aliança com Jesus. Eu queria que você falasse assim: Senhor, eu quero viver, Pai, pelas suas promessas. E engraçado que esse texto ele diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez. Ou seja, não é promessa, é boas promessas. Aquilo que Deus tem planejado para a sua vida é muito melhor do que você tem planejado. Aprenda isso. Se lance. Para de ficar em cima do muro. Sai de cima do muro hoje. Se entrega completamente à missão de Deus para a sua vida, querido. A maior segurança que eu tenho aqui em casa, a maior segurança que nós estamos tendo aqui, passando por esses 15, 14 dias aqui, dessa doença maldita que já está indo embora em nome de Jesus, é saber que ainda tem coisas na minha vida que não se cumpriram. Porque se tem promessas de Deus na minha vida que ainda não se cumprir, a minha hora ainda não chegou. Eu ainda tenho muita coisa para fazer nessa terra. E assim eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você que quer entregar o seu coração para Jesus, você que quer entregar a sua vida para um propósito maior do que você, eu convido você agora, onde você estiver, em casa, na igreja, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu queria convidar você a repetir uma oração comigo. Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego o meu coração, a minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu retrocedi. Senhor Jesus, nesse momento eu te entrego a minha vida e eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você, sabe? Vou pedir, alguém vai fechar o culto aí na igreja e orar, né, por você que entregou sua vida para Jesus, você que renovou essa aliança com Jesus Cristo. Mas eu quero orar pela sua vida, para que nenhuma das boas promessas de Deus na sua vida, nenhuma delas deixe de se cumprir. Amém? Você pode, se você estiver sentado, fica de pé nesse momento.
Eu queria orar e eu queria abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar, Senhor Deus, a vida de todos esses irmãos que estão assistindo essa palavra, seja hoje, seja o dia que for, seja na igreja, seja em casa. Senhor Deus, eu quero orar para que essa pessoa continue acreditando nas suas promessas. Senhor Deus, que essa pessoa possa acreditar muito mais nas suas promessas do que nas circunstâncias, do que nas coisas que estão ao nosso redor. Nós declaramos, Pai, que nós decidimos acreditar nas suas promessas. Senhor Deus, eu oro pela cura do enfermo, eu oro, Senhor Deus, por aquele que está desanimado, eu oro por aquele que estava pensando em desistir. Senhor, que nesse momento ele receba força, ele receba unção, ele receba fortalecimento que vem de Ti e que a vida dele, Senhor Deus, possa a partir de hoje, os olhos espirituais comecem a se abrir, para que ele não viva só para ele, mas para que ele viva como Josué, debaixo de uma boa promessa que vem de Ti. E que todas, absolutamente todas as Suas promessas, Pai, venham se cumprir na vida dessas pessoas. Eu declaro que o diabo está proibido de tocar na vida dessas pessoas, até que todas as Suas promessas se cumpram na vida delas. Nem o diabo vai tocar depois não, porque o Senhor é que vai nos chamar. Eu abençoo a vida de cada um debaixo dessa palavra, dessa bênção, em nome de Jesus. Amém? Agora, queridos, só para a gente finalizar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até esse momento que nós estamos passando aqui, esses 14 dias, tem um propósito. Sabe o que aconteceu ontem? Eu estava com a minha máscara, passeando aqui, fazendo meu filho dormir, conversei de longe com o meu vizinho, que é uma pessoa que está aqui em Vassouras há 1 ano e pouquinho. Nem conhece Vassouras, eles são professores universitários e coisa e tal. Você acredita que eu nunca tinha parado para conversar com eles e que ontem, eu mesmo com toda a situação que nós estamos vivendo aqui, eu pude ter oportunidade de evangelizá-los e convidá-los para um dia estar nos fazendo uma visita na igreja, e eu pude falar do Evangelho, contei todo o meu testemunho e o testemunho da minha esposa, e nós, mesmo na situação que nós estamos, nós os evangelizamos, eles já querem ir na igreja. Então, querido, em nome de Jesus, aquele que está focado na missão, até nos momentos mais difíceis da tua vida, Deus vai te usar, e que Deus te use, e que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. Mas eu vou deixar a bênção final para quem for coordenar aí, tá? Amo vocês, um beijo meu, um beijo da pastora, um beijo do Caleb. Terça-feira nós estamos aí presencialmente.